ter uma honra, uma alegria poder estar com os irmãos, com as irmãs de Juiz de Fora nessa tarde, início de noite de 21 de abril, 21 de abril de 2021, feriado nacional em memória de Tiradentes, mártir, herói brasileiro, que nos fala de uma possível emancipação, seja numa perspectiva política, possivelmente simboliza algo muito mais profundo, que é a possibilidade da emancipação da consciência humana, nessa que é a jornada do peregrino por todos os reinos da necessidade, até alcançar aquilo que é efetivamente, em essência, libertando-se de todas as ilusões, de todas as prisões, de todas as limitações, e podendo, quiçá, isso como possibilidade, expressar na plenitude a essência espiritual que traz consigo. Aquilo que nós vivemos, simbolicamente, na experiência empírica, sinaliza uma realidade sutil e que possivelmente possa ser tratada com um R maiúsculo quando falamos de uma possível realidade. Então, lembrar nossos mártires, nossos heróis, como hoje costumeiramente o fazemos, é interessante poder estar fazendo isso na loja Estrela d'Alva, em Juiz de Fora, Minas, que representam, então, um orgulho nacional e também a memória de grandes heróis. Pitágoras nos dizia nos seus versos de ouro que devemos render um culto à memória imácida dos heróis que nos precederam. Simbolicamente, em termos políticos, como fizeram os franceses na sua Revolução, Tiradentes intentou aqui no final do século XVIII. Agora, como eu dizia, muito mais importante que o simbolismo estatal, político, talvez o seja ou de cunho espiritual que trazemos com todos nós. Então, uma grande alegria e uma honra nesse 21 de abril, nossos karmas permitirem e me propiciarem a honra e a alegria de poder estar com vocês aqui na loja Estrela d'Alva, com votos de que esse encontro possa ser renovado em breve, possivelmente em forma presencial, quando isso nos for permitido, possibilitando que nos conheçamos mais de perto e pessoalmente, embora estejamos fazendo em muitos pontos distintos do planeta um mesmo trabalho. Se diz que aqueles que se unem pela causa da fraternidade e tiveram a oportunidade que o karma permitiu de ingressar nas fileiras de membros da sociedade teosófica não o estão fazendo pela primeira vez. O Mahatma teria nos dito que seria insensato imaginar que estamos chegando a uma sociedade como a sociedade teosófica pela primeira vez. Isso seria projetar a ideia de que existem efeitos sem causas. Pelo contrário, possivelmente movimentamos causas que, se nos permitiram voltar a nos encontrar nesse momento, estabelecidos dentro de um possível mesmo propósito para conjugarmos esforços, unirmos corações, mentes e mãos na realização desse serviço sagrado, que é a causa dos santos seres, que é a causa da humanidade, que pode vir a ser realizado e o vem sendo há alguns anos. Então, nós estamos aí completando mais de 100 anos, seja da Sociedade Teosófica no Brasil, seja especialmente da Sociedade Teosófica, fundada no final do século XIX, para ser um canal de serviço destes seres que emanciparam sua consciência e tornaram-se livres e, possivelmente, então, por conta dessa liberdade, mestres de sabedoria, adeptos, mahatmas, não têm eles o que aprender na condição humana, mas são os reais instrutores que velam pela evolução desta humanidade, nos inspirando a poder perceber efetivamente aquilo que somos, nos permitindo perceber as ilusões nas quais estamos emaranhados, a dinâmica do possível karma, dos desejos que nos agrilham e nos aprisionam, e nos encorajando a tentar realizar também este serviço que leva das trevas à luz, da morte à imortalidade, da ignorância à sabedoria. Então, nos reencontramos e nessa possibilidade de reencontro temos uma nova oportunidade de dedicar nossa energia, nosso tempo,
nossa disponibilidade, nossa força, não para um viver pessoal, mas para talvez termos a oportunidade e a honra de servir uma causa sagrada. O mesmo Mahatma que fala sobre esta questão de voltar a nos encontrar num trabalho sagrado dentro da sociedade teosófica, nos diz que a fundação desta sociedade como pedra angular que marca uma possível religião sabedoria para um ciclo futuro da humanidade, quando o sexto ciclo estiver mais ativo, inicia-se então no fim do século XIX como um experimento, possibilitando uma aceleração no processo evolutivo da humanidade, desvelando determinados segredos, desvelando o chamado Dharma secreto, desvelando apresentações daquilo que nos levam a uma percepção mais clara do que possa ser o sentido profundo e esotérico da vida, desvelando conhecimentos reservados que chegam como possibilidade de acesso a todos aqueles que buscam aproximar-se desse conhecimento, percebendo a importância de conhecer a si mesmos, talvez superar a si mesmos e entregar-se para o que possa ser a própria fluência da vida. Mahatmas de sabedoria, então, nos dizem que fundam a sociedade teosófica como um experimento do que será uma vivência mais clara e efetiva do sexto ciclo, embora ainda nos encontremos em uma média análise do que é a humanidade hoje, no quinto ciclo evolutivo da humanidade, num desenvolvimento do princípio mental, humanas, este sexto ciclo surgirá em meio à humanidade, possibilitando a cada um de nós, como filhos desse todo maior do qual fazemos parte, que possivelmente seja efetivamente aquilo que nós somos, desenvolvermos então o sexto princípio, um princípio intuicional, um princípio búdico, um princípio que é a própria sede da alma espiritual naquilo que nós temos como humano. E para esse aceleramento, o Mahatma nos diz que deu algo a cada um de nós para trabalharmos o nosso magnetismo, algo para cada um de nós para trabalharmos uma certa alquimia naquilo que é o composto humano agregado pelas nossas tendências, que carregamos com um karma acumulado, forjando aquilo que projetamos o que somos. Se diz que os grandes alquimistas falavam exotericamente em transformar o chumbo em ouro, mas esotericamente eles estavam falando na transformação do próprio ser humano, sutilizando a matéria de que é constituído, possibilitando que este ouro espiritual, que este ouro divino possa vicejar, florescer e acabar por ser expressado através de cada um de nós de um modo cada vez mais prístino e pleno. O Mahatma então diz: demos a vocês algo para trabalharem os vossos magnetismos. Se vocês se interessam apenas por aquilo que possam ser fenômenos, talvez estejam perdendo muito da grande oportunidade que se abriu a partir da fundação da Sociedade Teosófica. Se vocês estão interessados apenas num acúmulo intelectivo de determinadas informações, talvez estejam desperdiçando uma oportunidade singular que nos foi dada, que nos foi legada e que possivelmente foi galgada, como nós dizíamos antes, a partir do karma que se acumulou meritoriamente, possibilitando que nós voltássemos a nos encontrar numa sociedade como a sociedade teosófica e, com este reencontro, voltássemos a ter uma oportunidade de realizar a essência divina, tornarmos-nos livres e, possivelmente, seres viventes. Se diz que nós ainda sequer sabemos o que possa ser a vida, projetamos a ideia daquilo que somos, assim como projetamos a ideia do que seja a vida. Não conseguimos entender efetiva e essencialmente aquilo que somos, quiçá tampouco entendemos o que possa ser a vida. Mestres de sabedoria que se expressam, seja como Mahatmas que fundam a Sociedade Teosófica e fazem parte desta grande fraternidade universal, seja como grandes sábios que nos diversos domínios das artes, dos ritos, das ciências, das filosofias,
das apresentações religiosas se comunicam com a humanidade, quando tocam um pouco da vida, olham para a humanidade e dizem: ah, vós que não sabeis o que possa ser o amor que liberta, que nos chama, que convida, e que convida cada um de nós com a própria voz do silêncio que emana da nossa alma. Vem, vem para a vida e vive. Há de descobrir o sentido profundo da vida naquilo que possa ser, servir e levar aos teus irmãos o melhor que trazes contigo, percebendo então que existe algo muito além daquilo que nós chamamos de alegria ou de felicidade, não uma alegria contraposta à tristeza, não uma felicidade que tem um combustível temporal que se esgota e nos leva à experiência da infelicidade, mas sim uma bem-aventurança que nos leva para além do domínio do tempo, para além do domínio do espaço, para além da ilusão de um eu separado e nos faz tocar um cadinho que seja o que possa ser a vida una. Então, esses Mahatmas nos dizem: fundamos uma sociedade para servir a humanidade, servindo a humanidade, fazendo com que cada um de nós, filhos desta mesma realidade transcendente da qual fazemos parte, possamos superar nossa natureza animal e realizar a essência divina que trazemos conosco. Realizar uma essência divina, possivelmente não para sair desta roda de samsara, deste ciclo de necessidade, mas em meio a todos aqueles que sofrem, podermos ser agentes que levam a luz do Espírito para que possam ser acesas nos peitos, nos corações e nas mentes de todos os seres. E eis que então nos encontramos na sociedade teosófica, nos albores do século XXI, chegando em 2020, atravessando um ano tão delicado, começando um ano de 2021, ainda inseridos num quadro pandêmico que, em alguma medida, nos une na dor, no sofrimento, na limitação e na oportunidade, com todos os seres que habitam conosco esse planeta encarnados, com todos os seres que, chegando até cada um de nós, nos trazem concomitantes histórias tristes, tragédias que ocorrem todos os dias e que vão chegando cada vez mais perto de cada um de nós. Se diz que ninguém ama a vida e ninguém consegue perceber a unidade da vida sem conseguir percebê-la dentro de si. Esse é um dos aforismos de Luz no Caminho. Procura a luz dentro de ti. Se és incapaz de percebê-la em seu coração, é inútil que procure fora. Porém, quando encontras em teu coração, é fora que deves perceber esta luz que ilumina o mundo, em todos os seres, percebendo não apenas a casca ou a superfície que trazem simpatia ou antipatia, facilidades ou dificuldades nos relacionamentos que nós temos com cônjuges, familiares, colegas, amigos, ou seja, em que esfera o domínio da nossa vida cotidiana podemos considerá-la, compatriotas, estrangeiros. Quando conseguimos perceber essa luz dentro de nós, podemos talvez começar a entender o que significa profundamente um amor que tudo abrange, percebendo e ampliando esta vivência amorosa com aqueles que estão mais próximos de nós, com aqueles que estão distantes e com todos os seres, harmonizados ou desarmonizados, percebemos então uma mesma luz que está dentro e fora de nós. Então, de algum modo, assim também percebemos a dor quando ela aperta o nosso calo e nós sentimos que realmente tropeçar, como Drummond dizia, criam oportunidades ou possibilidades a cada pedra que nós encontramos no nosso caminho. E isso nos faz sentir a dor de poder ter uma experiência vivencial. Difícil talvez seja conseguir sentir a dor daqueles que caminham conosco, mas quando nós temos uma certa simpatia ou proximidade com determinadas pessoas, também sentimos como nosso a dor que ela passa. Às vezes vai ficando um pouco mais distante e nós vamos percebendo o quão indiferentes nós acabamos nos tornando quando simplesmente ouvimos estatísticas ou dados
nos jornais e nos noticiários acerca da mortandade de pessoas que talvez não sejam símbolo ou significado de qualquer circunstância nas nossas existências. Talvez exista um processo de sensibilização que vai acontecendo, nos levando de uma certa indiferença àquilo que nós chamamos solidariedade. E talvez exista uma sutilização e uma sensibilização ainda mais profunda. Eu peço licença com a utilização das palavras. As palavras são apenas simbólicas, apontando aquilo que possa ser a coisa. E nós dependemos dela para podermos comunicar. Mas a verdade e a realidade se faz percebida mais no silêncio do que na palavra. Enquanto, porém, precisamos da palavra, nos utilizamos de determinadas palavras em si para buscar simbolizar uma ideia. Na minha percepção e escala partilha nessa percepção, utilizaria eu, então, a ideia de uma insensibilidade até que nós conseguimos perceber, a partir de uma solidariedade, algo mais do que possam ser os laços invisíveis que nos unem. E então passamos a ser solidários quando massivamente as informações e estatísticas começam a chegar até cada um de nós, nos contando histórias de tragédias coletivas e percebendo o quanto somos capazes de sermos solidários, enquanto até então estávamos possivelmente indiferentes ou indolentes. Como permanecer indiferente ou indolente quando tudo ao teu redor sofre e grita de dor? Esta é uma passagem de Voz do Silêncio, apresentada livremente nesse momento. Em Voz do Silêncio se diz em um determinado momento: és possível ser feliz quando tudo ao teu redor sofre? Eu costumo lembrar ou dizer de um determinado momento em que eu estava dirigindo o meu carro, paro num sinal vermelho, olho para o lado, nós temos muitos bodhisattvas em meio à humanidade fazendo serviços para nos chamar ao despertar para a vida espiritual. E possivelmente um bodhisattva, sabendo ou não sabendo, escreve ou faz um grafite na parede que está do lado, ou no muro que está do lado do sinal vermelho do meu carro parado. E ali estava escrito: consegues perceber a dor do mundo? Num dado momento em que a gente para com as nossas certezas, num dado momento em que a gente para com o nosso agir mecânico, num dado momento em que a gente para de apenas estar nesse fluxo de ação, reação, ação, reação, ação, reação, ação, reação, a vida se nos mostra e apresenta verdades profundas que tocam na sua alma. Consegues perceber a dor que há no mundo? Uma poetisa uma vez escreveu: um amigo me pediu para cuidar da sua dor. Guardei a minha no bolso e fui. Quem não sofre? Nós todos somos irmãos na dor e no sofrimento, num processo de peregrinação por esses reinos mais densos da matéria. Independente da nossa dor, é possível começar a perceber que todos que conosco caminham levam consigo a sua dor. E embora eles estejam levando consigo a sua dor, nós somos insensíveis e incapazes de percebê-la. Salvo em determinados momentos em que a hecatombe, a pandemia, o cataclisma ganha dimensões que passam a gerar estatísticas e imagens muito fortes que nos tiram de um certo atavismo e possivelmente nos levam àquilo que eu estou tentando apresentar como um espírito de solidariedade, em que nós tentamos colocar as mãos no bolso ou arregaçar as nossas mangas e fazer um pouco que o seja para mitigar o sofrimento alheio que está diante dos nossos olhos. Como é possível colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir quando estamos percebendo pessoas que não têm onde dormir ou o que comer nas ruas? Nós vivemos anestesiados. E precisamos manter esse estado
anestesiado para conseguir tentar levar a nossa vida privada, isolada, egocêntrica, egoística, para não entrar num estado de depressão profunda e de tristeza, de melancolia, de desespero. E talvez em determinados momentos em que assuma muito dessa dor e desse sofrimento, nós tentamos fazer alguma coisa botando nossas mãos no bolso ou arregaçando nossas mangas. Que foi a história de Mariana, que deixa seu rescaldo e que movimenta um país, que chora drama de famílias que não fazem parte dos seus laços de convivência, mas que percebem o sofrimento e talvez no seu íntimo guardam consigo: quando será a minha vez? Já se fizeram essa pergunta? Quando nós pensamos em tentar entender felicidade e alegria, eu não sei até que ponto nós conseguimos ter uma clara percepção de que nós temos estados de consciência que nos colocam em momentos de prazer, de alegria, e que são necessariamente sucedidos de momentos de tristeza e sofrimento. E que nossa capacidade perceptiva de sentir a felicidade está diretamente ligada a todo o sofrimento e o tamanho da tristeza que nós vivemos. Porque senão nós seríamos indiferentes. O que nós somos capazes de perceber como alegria simboliza todo o sofrimento que nós vivemos. Eu costumava dizer que minha avó falava assim, ela me chamava de Tavinha. Tavinha, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz que dá medo. E eu ficava intrigado pensando assim, por que alguém teria medo de ser feliz? E depois nós temos até os bordões que falam sem medo de ser feliz. Talvez no alto da sua experiência ela tenha percebido, mais ou menos conscientemente, a sucessão de momentos de alegria, tristeza, de prazer e de dor. E quase que com medo, no instante em que se fazia feliz, sabia ela que o momento subsequente seria de tristeza. E assim nós vamos vivendo por opostos, que vão nos espremendo, tentando nos forçar, olhar para dentro e tentar perguntar: o que sou eu? E mais do que isso, tentar realizar aquilo que trazes contigo. Então, possivelmente, percebendo o sofrimento e a dor no mundo, nós coletivamente saímos de um estado de letargia e entramos naquilo que nós podemos experienciar como uma solidariedade e começamos a perceber tantas ações bonitas e lindas de pessoas que arregaçam suas mangas e preparam comida para servir para aqueles que nada têm ou para aqueles que acabam perdendo tudo. O que os motiva? Não sei, não cabe a cada um de nós pensar ou perceber ou tentar perquirir o que motiva a ação de qualquer um dos nossos irmãos. Talvez caiba a cada um de nós tentar entender onde está a nossa motivação de serviço, de possível expressão de gentileza, de amor e de compaixão em benefício de todos os seres. E possivelmente no nosso estágio evolutivo de descobrimento, de autodescoberta, de autodesvelar, de expressão daquilo que é a essência em nós, nossa sutilização nos levará a galgar um estágio subsequente ao da solidariedade, que é o da fraternidade. A fraternidade que inspirou, na perspectiva política, os franceses revolucionários, a fraternidade que está no primeiro objetivo da sociedade teosófica, que os Mahatmas dizem, isso é uma realidade na natureza, independente da nossa percepção, a realidade é o que é. Perceber ou não a realidade não a altera. E aí nós podemos nos perguntar, mas onde percebes fraternidade num mundo de iniquidade? Os Mahatmas nos dizem que a fraternidade é uma realidade e que a fundação da sociedade teosófica vem ao mundo com a possibilidade de formar um núcleo desta fraternidade de santos seres em meio à humanidade. E esses Mahatmas nos dizem, demos a vocês algo
com que trabalhar vossos magnetismos. Se consegues perceber um pouco do que possa ser a teosofia ou a sabedoria divina, se buscas tentar vivenciar aquilo que sentes no teu coração, quem sabe um dia poderás conectar-se com ela, percebendo sua irradiância como um sol de meio-dia, no seu esplendor, quando buscas vivê-la. Por isso, talvez, desde a sua fundação, passando por Blavatsky, por gerações de teosofistas, chegando em Radha-Burnier, atravessando o século XXI, chegando no estágio atual, de formas diferentes, um mesmo propósito pelo qual esta sociedade foi fundada, vem sendo apresentado à humanidade. Blavatsky dizia que não há outra razão pela qual esta sociedade foi fundada senão ajudar, ou, se vocês preferirem o verbo, servir a humanidade, no sentido de que perceba tanto sua natureza animal como sua natureza divina e que faça a travessia para a realização ou para a emancipação da consciência. Radha-Burnier dedicou, talvez, o todo da sua existência para um trabalho através da sociedade teosófica, falando de uma regeneração da humanidade, uma regeneração espiritual. Regenerar significa gerar a si mesmo, dar nascimento em espírito a si. Nascer em espírito significa morrer para a ilusão daquilo que nós imaginamos que nós somos. E no século XXI, já sob a presidência de Tim Boyd, que recentemente foi reeleito, para mais um período de 7 anos, surge o que nós temos como a missão da Sociedade Teosófica, que vem apresentada com as seguintes palavras: servir. A primeira palavra é um verbo ativo de serviço. A missão da Sociedade Teosófica, e por extensão, ou na verdade, realizada através de cada um de nós, é uma missão de serviço. A missão da Sociedade Teosófica é servir, servir a humanidade, cultivando, vejam, cultivando, não é impondo, dogmatizando, é cultivando. Sócrates dizia que um princípio de educação, o educere, é fazer ou ajudar ou auxiliar aquele com quem nós interagimos a expressar o divino que traz em si. Isso é educar. Educar não é impor. Educar é permitir que o outro expresse a essência que já traz consigo, descobrindo e florescendo. Então, a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade cultivando uma dupla perspectiva. Vejam vocês, uma dupla perspectiva, cultivando uma compreensão e uma realização. Uma compreensão e uma realização da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Para que a Sociedade Teosófica está no mundo? Para servir, cultivando uma compreensão e, mais do que isso, uma realização. A Sociedade Teosófica é uma sociedade que está no mundo para nos auxiliar na realização da vida espiritual, na realização da autotransformação, na realização vívida do que é a vida una, na realização da teosofia. Que beleza! E vejam vocês, eu costumo dizer que quando entramos num período de pandemia, no início de 2020 aqui no Brasil, o que era uma possibilidade, por conta da necessidade, se transformou numa realidade. O que está nesse jogo de palavras, ou nessa conjugação de verbos? Então, a necessidade, essa conjugação de palavras, o necessitar, a necessidade, a impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, fez com que era uma possibilidade de um trabalho virtual
que possivelmente, através de cada um de nós, possibilita um progresso conjunto da humanidade para um ciclo seu no porvir, em que nós estamos desenvolvendo veículos mais sutis da consciência, provavelmente através da tecnologia, o que era uma possibilidade por conta da necessidade se transforma numa realidade, unindo, ainda que não presencialmente, cada um dos teosofistas de todos os rincões desse país e além, que podem voltar a se encontrar tentando compreender e realizar mais profundamente a sabedoria atemporal. Que momento rico nós acabamos vivendo de modo inesperado a partir das limitações que o karma nos impõe. Uma determinação de isolamento social pode nos abrir veredas e possibilidades para eventualmente cairmos numa tristeza muito profunda ou buscarmos um processo de autoconhecimento também tanto ou mais profundo do que aquele que talvez até então nós tenhamos tido oportunidade, possibilidade e motivação. Esta motivação, ela se alimenta quando, de algum modo, temos a honra e a possibilidade de voltar a sentarmos juntos, formando verdadeiramente uma sanga espiritual em todas as partes do nosso país e além. A sociedade teosófica somos, cada um de nós. Nós somos agentes desse trabalho sagrado, realizado através dos mestres de sabedoria, por meio da sociedade teosófica, com aqueles que se colocam para serem os agentes desse serviço de levar uma compreensão e realização a todos os seres do que somos, do que nos cabe, aonde nos encontramos e como podemos efetivamente ou de fato talvez realizar aquilo que nós somos. E aí então estudos acerca do karma, do dharma e da evolução passam a ganhar um contorno extremamente importante. Não se falava no Ocidente de karma antes da fundação da Sociedade Teosófica. E hoje a palavra é possível ser encontrada, é passível de ser encontrada nos nossos dicionários, às vezes vista com um certo temor, às vezes vista com uma certa repugnância, às vezes vista no sentido de que eu não quero saber disso porque o meu eu já paguei. E o interessante é que nós podemos tentar, inclusive, perceber, e essa é a grande temática sequencial dos estudos da Loja Estrela d'Alva, ao longo dos últimos tempos, que o karma é coletivo. Então, existe um karma coletivo. Nós temos uma possibilidade de perceber o karma num nível pessoal, mas nós temos fundamentalmente a possibilidade de percebermos o karma num nível ou num âmbito coletivo. A primeira ideia acerca do karma é que ele não é necessariamente punitivo, mas sim talvez pedagógico. Ele traz consigo oportunidades de aprendizado, também por si cultivando, vejam, cultivando e não impondo, embora o cultivo, nesse caso, o seja, muitas vezes, com a experiência dolorosa que nos toca, seja o composto orgânico do corpo, que é nosso veículo de expressão da alma, seja em estados mais sensíveis ou psicológicos que nos geram angústia, remorso e outros sofrimentos muito mais profundos do que aqueles sofrimentos sentidos na carne. Os sofrimentos da carne são simbólicos e diminutos diante dos sofrimentos internos, dos quais nós temos capacidade e possibilidade de experienciar. Então, quando nós falamos de karma, nós estamos falando de uma oportunidade e de um método pedagógico de compreensão e realização daquilo que nós somos. Um Mahatma teria dito, num dado momento em que troca correspondências com Sinet, que eles reconhecem apenas uma lei universal. Existe apenas uma lei no universo manifestado, uma lei na natureza. E eles dizem, essa lei é a harmonia. Os antigos indianos, os rishis indianos, a partir dos quais se produzem
Vedas, Puranas, Upanishads e toda a literatura que abraçará todas as tradições religiosas ocidentais e orientais, nos dizem que, num determinado momento de manifestação, não fazia sentido falar em karma ou dharma. Estava tudo unido naquilo que eles chamam Ritan, nesta grande harmonia cósmica. Blavatsky nos fala que existem manvantras que movimentam universos e pralayas em que tudo retorna ao incognoscível. E ela nos diz que quando existe um momento de despertar cósmico, ainda existe um estado em que esse despertar não gerou o universo. O universo está guardado na semente que se transformará numa grande árvore que simboliza o universo. Nesse momento, os indianos falam de Ritan, Karma e Dharma estão unidos, mantendo em harmonia e coesão o universo todo. E num momento subsequente, nós podemos começar a falar de Karma e Dharma. E falando de Karma e Dharma, nós podemos perceber a ideia de um karma como a possibilidade de manutenção de coesão de todo esse universo numa certa dinâmica. Nós falamos de uma harmonia dinâmica num estado de manifestação que dá uma certa desigualdade. É quase como pensar em andar de bicicleta. Existe uma harmonia num certo desequilíbrio. E aí nós estamos começando a falar de uma ideia de uma certa ideia de karma. Annie Besant diz: mais perigoso do que nada saber acerca do karma é ter um pequeno entendimento e achar que já o sabe. O Mahatma diria que não consegue compreender, vejam, apesar de ter superado todas as possibilidades de aprendizado humano, o que possa simbolizar o ensinamento profundo e transcendente do karma. Porque existe uma ideia de karma na perspectiva posterior ao humano, e Blavatsky e os Mahatmas vão dizer que este universo é também filho da necessidade, filho do universo que o antecedeu e genitor do universo que o sucederá, sem início nem fim, em dias e noites, manvantras e pralayas. E há uma ideia de percepção de karma numa condição pré-humana. Então, os animais têm karma, é uma outra ideia. Existe causa e efeito, unificação, equilíbrio e harmonia na condição pré-humana e na condição pós-humana. Mas existe especialmente um entendimento, um estudo e um aprendizado no que possa dizer respeito ao karma na condição humana. Então, quando nós estamos falando de karma, nós estamos tentando compreendê-lo na condição humana. E nós estamos compreendendo ou buscando o compreender sob uma premissa de que nós, seres humanos, somos dotados de uma prerrogativa chamada livre-arbítrio. E, novamente, o Mahatma nos diria que o ser humano, cada um de nós, é o único agente livre na natureza. Os animais evoluem por compulsão evolutiva, seguindo o fluxo da vida. Os animais naturalmente seguem o tal. Os elementos da natureza naturalmente seguem a unidade da vida e estão em sintonia e harmonia com todas as coisas. Quem assistiu o Rei Leão e tantas animações que mostram ensinamentos espirituais para crianças, mostrando que no reino animal que precede o humano existe uma certa naturalidade, pureza na fluência desta vida una, a partir da multiplicidade da experiência na forma. Na condição pós-humana, existe uma fluência da vida a partir da autodeterminação. Então, o Mahatma é livre. E vejam que coisa mais linda nós colhemos numa das cartas, no ensinamento dos Mahatmas, em que ele diz: sou livre para ser escravo do meu dever para com a humanidade através da loja. Sou livre para ser escravo do meu dever. Vejam que liberdade expressada e dita de outra maneira, mais linda, nós percebemos na trajetória do Mestre Jesus Cristo, que, embora dotado de todos os poderes transcendentes divinos, supra-humanos, carrega a sua cruz
passa pela via e vive o martírio, ainda que tenha sido desafiado antes pelo demônio que o tenta no deserto, e depois por aquele que o julga e condena, e até lava as mãos e diz: se és mesmo o filho do homem, saia dessa. Ele podia ou não podia? Sim, mas que ato maior de grandeza há do que aquele de seguir o desígnio para o qual estava fadado a vivenciar. Padecer e simbolicamente expiar os pecados do mundo, redimindo todos os seres, embora por si pudesse ter a prerrogativa de não passar pelo flagelo. Então o Mahatma vai nos dizer: sou livre para ser escravo do meu dever, cumpridor daquilo que me cabe, com liberdade. Kant nos diria que é difícil compreender a natureza de Deus. Racionalmente nós não temos como sabê-lo. É difícil compreender acerca da alma humana. Ela pré-existe, ela segue. O que é a alma? Racionalmente nós não temos como saber. E ele chega num terceiro ponto muito curioso. Ele diz: nós não temos como racionalmente entender o que seja a liberdade. Então ele coloca junto Deus, a alma e a liberdade. E ele diz: nós não compreendemos racionalmente o que seja a liberdade. E se diz que um Mahatma, um mestre de sabedoria, alguém que tem a sua consciência emancipada, não tem escolha. A escolha é humana. E aonde tem escolha, tem sofrimento, dor e não tem liberdade. Mas um Mahatma que não tem escolha é uno com a vida. Ele é a verdade viva. E a verdade viva simplesmente é, sem titubeio, sem prerrogativas. Ele é a expressão do uno em cada momento da sua vida. Nós somos ainda seres de escolha, dotados de um livre-arbítrio que nos permite tentar perceber aquilo que somos e o quanto nós impactamos o mundo. E a partir das nossas escolhas, sofrer as consequências decorrentes delas, até que nós consigamos nos perceber e buscar transcender todas as nossas limitações. Blavatsky nos dizia que nós somos filhos da necessidade e escravos dos nossos desejos. Nós somos escravos de tudo aquilo que nós desejamos e filhos da necessidade de fruir aquilo que nós desejamos. Então, hoje nós vivemos o que desejamos ontem. E embora tenhamos a oportunidade de viver aquilo que foi o nosso desejo, nós nesse momento nos sentimos insatisfeitos, olhamos para o lado e buscamos viver outras coisas. Então, há um tempo atrás surgiu o segredo, que os irmãos e as irmãs talvez se lembrem de um documentário que nos dizia que grandes sábios da humanidade descobriram um segredo. E nós ainda não sabemos, então vamos descobrir o segredo. Há uma máxima ocultista que nos diz que a energia segue o pensamento. E isso talvez traduzido nessa perspectiva do segredo nos diga que aquilo que nós emanamos a partir dos nossos pensamentos, nós atraímos para nós. Desejamos. Então vocês podem perceber que existem, inclusive, máximas de sabedoria popular que nos dizem assim: gentileza gera gentileza. E aí você vai também pensar, prosperidade gera prosperidade e prisão. Alegria gera alegria e prisão. Como assim? Então, quando nós começamos a falar do karma, nossa, e talvez a gente precise de mais de um encontro para falar de karma. Quando nós começamos a falar de karma, que é ação, a gente fala ação e reação, Krishnamurti diz, não faz sentido falar ação e reação, é só ação.
porque necessariamente em toda ação já tem a semente da reação. Toda causa já tem a semente do efeito, e nós ficamos sempre presos nisso, preso nisso, preso nisso. Mas quando nós começamos a tentar entender, estudar um pouco do karma, nós podemos chegar em determinadas perspectivas que a ampliam, inclusive numa percepção de que nós podemos ampliar uma perspectiva de um karma positivo e negativo, entre aspas. Um karma com mérito e um karma sem mérito. Um karma que produz alegria no mundo e um karma que produz sofrimento no mundo. Se produzes sofrimento no mundo, serás o colhedor dos efeitos consectários cedo ou tarde. Se produzes alegria no mundo, serás também o colhedor daquilo que é o efeito dos atos que colocaste em movimento no mundo manifestado. Isso está no Dhammapada, uma compilação de ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. A primeira máxima do Dhammapada seria que o sofrimento segue aquele que produz sofrimento, como a roda do carro de boi segue o boi que a puxa. E quem faz atos bons, meritórios no mundo, colherá os seus frutos como a sombra que segue o corpo que projeta a luz solar. Ou que, na verdade, que recebe a emanação da luz solar. Então, a sombra que segue teu corpo trará felicidade cada vez que realizas um ato meritório no mundo. E cada vez que realizas um ato de sofrimento no mundo, a dor subsequente será vivida por aquele que a infligiu. E aí, então, o budismo, nas primeiras premissas, os primeiros ensinamentos, chegam a cada um de nós dizendo: cessa de fazer o mal, começa a fazer o bem. E aí vem um terceiro nível de ensinamento mais profundo ou esotérico. Os primeiros são exotéricos. E aí começa a vir um ensinamento esotérico. O conhecimento e o ensinamento esotérico chega para aquele que começa a tentar parar de fazer o mal e começa a tentar fazer o bem. E aí ele escuta: purifica tua mente. Porque boas ações ou ações meritórias geram felicidade do tempo que acaba. E nos fazem reféns no sentido de que nós temos que produzir boas ações, boas ações, boas ações, porque nós vamos enchendo o nosso tanque de combustível. Mas a gente continua consumindo. E vai chegar uma hora que aquilo vai acabar. E o que vai acontecer? Na roda de todos os 6 grandes reinos do Sansara na tradição budista, nós temos o reino dos deuses, daqueles que produziram bons karmas, nós temos depois o reino dos semideuses, que caíram daquilo e começaram a perceber que tem outro que tem mais, e não consegue ter mais o contentamento. Depois nós vamos ter o reino dos humanos, e depois nós vamos ter outros reinos, 3 mais densos. Animais, infernos, espíritos necessitados. Então, nós vamos ter 6 reinos de necessidade. E o reino dos deuses é de necessidade. E quando nós falamos que talvez nesse degradê sutil da solidariedade, a fraternidade, nós percebemos que talvez ainda exista um degrau sutil subsequente, que é uma forma através da qual se expressa pela fraternidade, que é o que nós chamamos de compaixão. Os budistas falam da compaixão, de uma ética compassiva. Dalai Lama atualmente nos fala de uma grande revolução através da compaixão. E ele nos diz, como muitos sábios, bodhisattvas modernos nos dizem hoje, eis um momento maior para a expressão vívida desse espírito bodhisattvico no mundo em benefício de todos os seres que sofrem coletivamente. Esse é um momento de fazermos juntos a revolução da compaixão, o caminho do altruísmo, uma abertura da nossa mente a ser purificada, de que não basta fazer o bem esperando que os frutos se retornem para nós, mas há algo além disso, que sinaliza o que é a própria unidade da vida, que vive em todos os seres e por isso vive em ti, mas não é tu. É algo sem nome, sem forma. É Deus vivo. É a natureza de Buda. É Cristo em vós, a esperança de glória, que há de renascer,
e que normalmente renasce em tempos como esses, de sofrimento e angústia muito profundo, em que somos pressionados, experimentados, provados. Há quem diga que nós estamos num período de provação coletiva para ver o que acontece e como nos saímos. O quanto nós precisamos. São Francisco dizia, talvez num determinado momento, que mais importante do que ser perdoado é perdoar. Mais importante do que ser amado é amar. Mais importante do que ser compreendido é compreender. Porque é compreendendo, amando e perdoando que nós entramos na vida eterna, morrendo para as nossas ilusões e compreendendo o sentido da vida. Eis que momento sublime para podermos compreender e viver isso. Os budistas, quando nos falam de compaixão, talvez digam que mais digno de compaixão não é aquele que está espiando no inferno, mas sim aquele que se acha num reino de Deus. Aquele que acha que, por conta dos karmas positivos produzidos com mérito, está salvo ou tranquilo. Esses são mais dignos de compaixão. Sabe por quê? Porque vai cair. Vai cair e vai passar por outra experiência mais dura e de flagelo e de privação. Porque isso é da tônica do estado de manifestação. Ciclos e ciclos e ciclos e ciclos. Vamos seguindo no samsara, vamos seguindo no samsara, vamos seguindo no samsara, e daí eles nos dizem, purifica a tua mente. E o Mahatma nos diz, demos algo para que possas trabalhar teu magnetismo. E eles nos dão a fraternidade. E eles nos dão inúmeros textos de sabedoria esotérica que recorrentemente nos falam, nada do que vive, vive para si. Tudo que vive, vive para algo maior do qual faz parte. Viver para si é viver para o sofrimento e para a ilusão. Descobre o sentido profundo da vida num caminho de retidão, de altruísmo, de serviço, de gentileza, de amorosidade. A literatura teosófica vai nos chegando falando disso, de um caminho do egoísmo para o altruísmo, de um caminho do viver para si, para entrar em sintonia com a unidade da vida. E ele nos diz que nós começamos a compreender isso a partir de uma própria dinâmica do karma. Não se fazem boas ações na expectativa dos seus resultados. Então, a boa ação do filantropo está manchada pelo seu egoísmo quando traz consigo uma expectativa de obter o resultado. E aí, então, o resultado dilui aquela ação. Nós continuamos presos na expectativa de que o resultado venha, ou nós nos satisfazemos e voltamos a um estado de falta no momento em que a gratidão chega, em que nos cumprimentam, nos elogiam, nos remuneram, ou seja lá o que for, nos reconhecem. Então, existe uma outra coisa. E ainda então, continuando o estudo do karma, e é difícil falar do karma num dia, se fala que existe talvez mais do que um karma individual, um karma coletivo. Há quem diga que talvez não faça sentido falar de um karma individual porque apenas existe um karma coletivo. Tem um texto tão lindo chamado A Guirlanda de Ouro, escrita por Nagarjuna, que presenteia isso a um rei que estava prestes a iniciar o seu governo. Então ele pede para conversar com um sábio, esse reino que ascende ao trono. Pede para conversar com um sábio para que o sábio lhe dê indicações e instruções de uma boa governança. E então surge a guirlanda de ouro por Nagarjuna, aquele rei. E num dado momento espetacular, Nagarjuna ensina o seguinte, e isso tem a ver com a nobreza do entendimento do karma coletivo no qual nós estamos inseridos. Nós, às vezes, repelimos o que possa ser o karma coletivo. Tememos o que possa ser o karma coletivo, seja ele familiar, profissional, nacional, mundial, humano.
cósmico, universal. Olhem só uma tônica diferente daquela que nós temos, como for apresentada há alguns anos, naquilo que é o segredo: a energia segue o pensamento, a lei da atração. Nagarjuna ensina o seguinte ao rei: que todas as boas ações que eu possa ter produzido em algum momento da minha existência frutifiquem em benefício de todos os seres. Que todas as boas ações que eu possa ter feito em algum momento da minha existência frutifiquem em benefício de todos os seres. E que todas as más ações que tenham sido proferidas pelos seres que comigo caminham frutifiquem em mim. Olha só o que é isso. Tu és responsável pela dor que existe no mundo, assim como tu és o Buda que se ilumina no momento da iluminação. Quando um novo Buda atinge a iluminação, é a humanidade que se ilumina. E quando um ato qualquer de iniquidade se produz no mundo, é em nós que ele está se produzindo. Porque nossa capacidade perceptiva das misérias e das dores humanas sinaliza e demonstra que elas estão dentro de nós e são expressadas simbolicamente no externo para nos apontar e dizer: olha para isso. Porque nós ainda não temos maturidade para conseguir olhar para dentro de nós mesmos de modo profundo e tentar iluminar os nossos porões com amorosidade, compreensão e libertação. Como nós somos incapazes de perceber as misérias dentro de nós, conseguimos percebê-las no mundo que, pelo karma, se nos apresenta botando diante dos nossos olhos aquilo que é a miséria em meio à humanidade. Então, há algum tempo atrás, também surgiu um outro texto bastante interessante que vem no mundo com aquela técnica do Ho Oponopono. Possivelmente vocês tenham lido ou visto alguma coisa. Dizem que essa técnica do Ho Oponopono surge com um psiquiatra que vai tratar determinados casos muito graves de prisioneiros isolados com problemas e distúrbios psicológicos profundos em uma ilha no Havaí, e ele trata todos sem tocar ou vê-los diretamente, mas apenas analisando suas fichas e tomando para si o conteúdo delas, tentando perceber o quanto dele tinha de responsabilidade na expressão patológica, psíquica de todas aquelas pessoas. E aí então ele dizia profundamente, não apenas de modo repetido, a repetição talvez possa gerar algum nível, mas a realização profunda de sentir em si talvez seja libertadora. E ele dizia então: sinto muito, me perdoe, amo você, sou grato. Quando percebemos as mazelas do mundo, talvez em um dado momento possamos perceber o quanto elas são extensão de nós mesmos. E o que nos cabe fazer quando percebemos que são extensões de nós mesmos? Talvez tentar nos redimir, sentindo muito, e mostrando e expressando o quanto nós amamos e somos gratos pela possibilidade de percebê-las, buscando um perdão para que com isso possamos efetivamente perdoar. Eis o grande ensinamento, singelo e simples, deixado ao mundo pelo Mestre Jesus. O mesmo ensinamento deixado por Siddhartha Gautama Buda, que num dado momento diz: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Jesus teria dito: quando te ofenderes, oferece a outra face. Antes de seguir, sentindo-se ofendido ou buscando revidar. Gibran vai nos dizer que o último degrau da escada que leva à sabedoria é a simplicidade. Nas teologias, nos estudos das filosofias e das religiões, a gente percebe uma certa complexização. Vai ficando tudo muito complexo, abstruso, e talvez o ensinamento possa ser visto e vivido de modo simples e direto. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo.
que é o amor, que nada pede. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós os temos perdoado. Que é o perdão. Siddhartha Gautama dá um outro exemplo. Se alguém te ataca com um pedaço de pau, faz sentido ficares brabo com o pedaço de pau? Faz sentido. Aí ele diz que as pessoas que conosco convivem e que nos agridem, agem como esses pedaços de pau enquanto são a essência, sem conseguir perceber a essência que trazem consigo. E aí nós ficamos bravos com a parte e não conseguimos perceber a luz que está no mundo. Então, quando nós, de algum modo, damos um passo além e talvez tentamos entender o karma que está no mundo e talvez uma vacuidade desta vida de aparência, de maia, de vir a ser, de projeção pessoal, entendendo talvez a própria vida una, nós temos um grande risco aí, cair num certo ceticismo ou niilismo. Eis o grande mal da humanidade no século em que vivemos, fruto da idade das luzes, da contemporaneidade, razão pela qual surge a sociedade teosófica. O Mahashohana, sua carta única, diz: onde haverá um espaço para que a pomba sagrada da verdade possa pousar seus pés em um mundo dividido como dividido está até hoje, entre céticos materialistas e fanáticos religiosos. Fanáticos religiosos que não conseguem compreender ou viver ou realizar, e céticos materialistas que não acreditam em nada. Nós matamos Deus, nós matamos o sagrado, nós nos afastamos do sagrado. Nós temos apenas uma visão científica, física, sem um pendor metafísico e muito menos sagrado. Nós temos apenas o existencialismo de Sartre, de Heidegger, num túnel sem saída, numa vida sem porvir, sem significado. O significado é viver eticamente, o que é nobre e importante. Respeita aos outros, vive com ética independente de projetar uma salvação no reino de Deus. Isso é importante. O que falta é o afastamento do inefável, do desconhecido, que pode ser tocado e aproximado com a fé. Nós perdemos a fé, perdemos a noção de sagrado e caímos num mundo depressivo e triste, porque não tem nada. Esse é um problema gravíssimo acerca do estudo do karma. Então, se nós vemos o karma numa visão oriental, nós o vemos como um fatalismo. E nós não fazemos nada, é meu karma. E esquecemos o livre-arbítrio, e as escolhas, e o caminhar. Ou nós vemos o karma sem vê-lo, numa visão ocidental. Então não existe nada. Vou fazer o que eu quiser, porque não tem amanhã, só tem essa vida hoje. Sim e não para um e sim e não para o outro. Falta retonificar uma percepção do sagrado, do inefável, do indescritível, do impronunciável. Quando nós, de algum modo, tocamos isso que está além das nossas projeções, existe um efeito conceptário. Não é ceticismo e nem fanatismo. É fraternidade, amor, compaixão por tudo que sofre. Quando nós conseguimos perceber o que possa ser a gênese do sofrimento e nos inserimos como iguais em meio a esta humanidade que sofre, talvez a gente chegue no ponto de convergência que Luz no Caminho traz da primeira série de regras para a segunda série de regras. Luz no Caminho chega numa abertura que nos diz assim: não está certo, não está certo. Muito recebeste, agora está na hora de retribuir. Eis o sentido profundo da vida. Recebemos a cada inspiração tudo que o universo pode nos dar. E simbolicamente, a cada expiração, se nos cabe retribuir
com o melhor que nós temos para mitigar as dores e as misérias do universo e de todos os seres. Eis a oportunidade sublime que chega para cada um de nós em momentos de tamanho sofrimento. Quando vês que tudo ao teu entorno sofre e como se multiplicam as histórias de tragédias, com todas as pessoas que passam por conta da partilha da vida, que nos faz irmãos na dor, no sofrimento, nas angústias e nas agruras, mas, sobretudo, no mesmo amor que nos faz unos com o Pai, o que nos cabe senão servir, levando o melhor que nós temos a cada momento e instante, a partir dos nossos pensamentos, palavras e ações, fazendo com que todos os demais percebam a essência profunda da vida e, em alguma medida, naquilo que nos cabe, as realizem. Às crianças se ensina com jogos e brinquedos. Às mães se ensina fazendo percebê-las que todos os filhos são seus filhos. Aos filhos se ensina fazendo percebê-los que sua mãe simboliza e é também todas as outras pessoas que com ele caminham nesse mundo manifestado. Que possamos conseguir perceber as palavras certas que se encaixam para levar aos corações e mentes de todas as gentes. Eu acho até que eu me estendi para além do horário que deveria ser feito, mas o sinal não caiu, né? Não, tá ajudando, tá? Sinal que a gente está alinhado com o karma aí. Onde que eu falo? Pode falar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos da loja Estrela d'Alva, fazendo de novo votos, que o karma nos permita em breve poder nos encontrar presencialmente aí na cidade de Juiz de Fora. Otávio, Sim, Tetê. em junho, você poderia estar fazendo conosco uma analogia nas quartas-feiras do Karma, Dharma e Luz no Caminho? Podemos, vai ser uma honra. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu sei disso. Esse é o seu calo predileto. Seria todas as quartas-feiras em junho, um estudo aprofundado de Karma, Dharma em cima de Luz no Caminho. Topa? Podemos, vamos sim. Então, nesse dia, nesse horário, para mim é possível. Então, Vocês sabem que a gente quartas... tem uma programação nacional da Sociedade Teosófica, né? Todo dia, 19h30. Aham. E aí, então, das 18 às 17, 17h15 é possível. Quarta-feira, sim. Todas as quartas-feiras de junho está convidado. Vocês concordam, gente? Hã? Foi lindo demais, Otávio, lindo demais. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Luz no Caminho, a praia dele, e eu gosto muito desse livro. Ele é uma gracinha. Otávio, encantada, minha mão está até suando e meu coração está assim... Disparado. Cadê o Otávio? Essa é minha filha, Otávio. Tudo bem? Cadê Prazer. o Otávio? Não estou vendo ele. Otávio, eu não tenho a sabedoria da minha mãe, não, tá? Ah, meu Deus! Uma pergunta, às vezes pode ser meio básico. Mas, assim, eu sempre tive uma dúvida, se você puder me responder se tiver tempo, qual que é a diferença do Dharma para o Karma? Eu tenho dificuldade de entender, mas se puder me explicar. Uhum. Então, tentar assim muito rapidamente, né? Os Mahatmas tinham dito que existe apenas uma lei que é a harmonia. Isso conjuga karma e dharma. Num dado momento, talvez eles se separem. O karma nos recoloca no caminho por uma compulsão e necessidade. O dharma nos faz andar no caminho por sabedoria. Então, o karma vai apontando e ele vai criando ambiente externo que pode dificultar. O dharma é o teu dever interno, o teu dever mais profundo. O karma é o que a gente vai fazendo, às vezes, sem saber. E, às vezes, a gente, inclusive, faz coisas que têm a ver com o nosso dharma, mas a gente faz com uma motivação pessoal. Então, ele acaba ganhando um colorido que tem um dharma e karma junto. Agora, existe um momento em que é apenas dharma no seu esplendor.
a gente fala assim, tudo é karma, então. E a gênese do karma começa no pensamento. Ele amadurece para a palavra e frutifica na ação. E aí, então, a gente fala, então eu não vou fazer nada. Só que tem karma por inação também. Quando você tem que agir, é chamado por uma ação e acaba não fazendo nada, você tem um karma porque não fez. Aí você pode me perguntar, mas se tem karma porque eu fiz, e se tem karma porque eu não fiz, existe alguma ação que não gera resíduo kármico? Existe algo que não gera nada? Isso é o Dharma. Isso é o Dharma. A gente chama de uma retação. É aquilo que você faz porque é o que te cabe fazer. E você faz porque você tem que fazer e você percebeu que é aquilo que você tem que fazer. Só que quando você faz, aquilo se encerra ali. Não gera uma projeção futura. Então, isso é que eu estou falando. Tem um karma dharma e tem só o dharma no seu esplendor. A gente pode falar sobre isso mais em junho, com o convite que foi feito daí mais devagar. Tinha um outro amigo meu que dava o seguinte exemplo para essa pergunta. Ele foi convidado para fazer um trabalho em Brasília. O dharma dele era fazer o trabalho em Brasília. Só que ele não tinha dinheiro para ir de avião. Ele foi de ônibus. Ele disse, o meu karma era ir de ônibus. Eu poderia ter o karma de ir de avião. Eu poderia ter o karma de ir a pé ou de bicicleta. Mas o dharma era chegar em Brasília e fazer o que me cabia fazer. Nossa, perfeito. Oh, Então, perfeito. perfeito. Só para entender, então, karma é o meio, digamos assim, e o dharma é o, não o fim, né? Mas Realização. assim, é algo É o mais fim. tangível, é o É o fim. fim. Como eu vou Uhum. fazer para chegar lá e o dharma é o objetivo principal, né? Uhum. Eu confesso que poucas vezes vi uma explicação tão clara e específica e ao mesmo tempo abrangente no sentido da harmonia. Como é que foi que essa palestra te tocou? Eu precisava ouvir. Vamos lá, Otávio. A Para pergunta é você. para mim? Como a palestra me tocou? Isso eu não sei. Não sei dizer, não. Ela vai fluindo, não é uma coisa preparada assim com antecedência. A gente vai conversando juntos, né? Uhum. Sim. Edu, como é que te tocou essa palestra? Foi bom, foi para ter consciência das nossas ações e de tudo, né? Eu achei. Uhum. Ai, E Sheila, como é que te tocou essa palestra? Foi maravilhoso. Eu aproveitei cada Isso. minuto. Foi muito bom. Uhum. Linda, né? Eu tenho que Cadê agradecer. Elaine? Isso, linda. Elaine, e para você, linda? Elaine? Tá no mudo, Lai. Tem que Elaine? clicar ali no. Como é que Agora, foi para tá me você? ouvindo? Sim, Então, tô. todas as palestras do Otávio, eu acho que elas são uma poesia, do Sim. início ao fim, é maravilhoso. Eu fico emocionada, sabe? Linda. Pensei assim, como nós devemos ser livres, né, para cumprir a nossa missão, o nosso karma, o nosso dharma. Não sei. É muito bonito, foi muito legal. Para Linda, mim foi né? maravilhosa. Sim. Obrigada, Aham. gratidão, adorei participar do grupo. também achei maravilhoso. E eu vim sem expectativa alguma, né? Então, é perfeito. Eu já assisti outras palestras do Otávio e Otávio. são todas lindas, todas Ah. são lindas. O Otávio tem um poder aí. Meu coração está disparado até agora. Eu também, estou emocionada. Minha mão está meio suando. Otávio, você já viu aquele filme Efeito Borboleta? Com certeza, né? Otávio? Já vi faz um tempo, eu não me lembro agora bem dos detalhes. Eles estão procurando alguma coisa, vão encontrar lá Aham. do filme, né? Não, o Aham. Efeito Borboleta. Quando você tiver a oportunidade de assistir de novo e depois falar para a gente sobre o filme, eu vou querer participar. Que esse filme eu vi, eu tenho 33 anos, eu tinha uns 18.
Mas eu lembro bem perfeitamente desse filme e eu acho que tem tudo a ver você com a poderia- palestra do Karma e do eu Dharma. acho que quando você tiver um tempo, poderia assistir e aí fazer uma aula igual o Charles, né, mamãe? É o Fez, Charles do Rei Boeira. Leão. Poderia fazer Aham. uma aula sobre efeito borboleta. Vou te dar esse desafio ousado, porque esse filme é maravilhoso. Vou atrás para rever. Otávio, eu te agradeço, foi maravilhosa a possibilidade de estarmos juntos. Eu acho interessante, hoje, dia 21 de abril, nós mineiros, Tiradentes Mineiro, nós estamos próximas aqui em Juiz de Fora de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Nós estamos a poucos quilômetros dele. E você está aqui conosco hoje nesse Dharma lindo. E nós também assistindo você, tão felizes e emocionadas, entendendo que efeito borboleta, não existe causa sem efeito. Você está aqui conosco não por um acaso hoje, não é? Bem como o grupo Elaine, o Eduardo, a Sheila, a Ana Paula e os outros componentes que chegaram e às vezes tiveram que se retirar. Mas estamos todos juntos, embora diferentemente misturados. Obrigada, valeu. E ficará gravado Fala. no YouTube também. Sim, com E, certeza. Otávio, você tem uma luz que eu tô chocada, tá? Tô chocada com a sua luz. Gratidão mais Linda. uma Muito vez, gentil. Otávio. Então, Otávio, lembra aí, todas as quartas-feiras do mês de junho, desde a primeira à última, estaremos juntos às 18 horas. Fechado? Fazemos um ciclo sobre Luz no Caminho, tá certo. Luz no Muito bom. caminho, Dharma, Karma e Gratidão. pandemia, de repente, de novo, que é um tema que está aí tão sendo cobrado e tão difícil vivenciado, não é? Muito obrigada, gratidão eterna. E a sua presença linda conosco foi uma bênção no dia de hoje. Eu que Gratidão, agradeço. Otávio. Boa noite para Parabéns. vocês. Maravilhoso. Então, gente, Boa obrigada, boa noite. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Edu, vou te chamar aí, Edu. Atende aí, Sheila. Beijo. Ah, beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom, Vou gente. chamar aí agora. Obrigado. Me liga aí.